Boa tarde, pessoal. É, teve algum problema aqui e a aula não ficou gravada, então eu vou explicar novamente aqui para os que não vieram aqui enquanto estava ao vivo. É, na aula anterior nós falamos sobre aquelas leis que foram sobre todo o processo, né, de colonização inglesa na América, como se deu esse processo no sentido de uma relativa independência entre a metrópole e as colônias. A metrópole não se intrometia muito nas questões comerciais, administrativas, políticas da colônia. E aí, a partir de um determinado ponto, por conta dos gastos que a Inglaterra teve numa guerra contra a, o Canadá, né? Depois, pelo fato de querer mais matéria-prima para o processo das manufaturas inglesas e também um mercado consumidor para os seus produtos, a Inglaterra decidiu que mudaria a postura até então adotada de não intervenção nas colônias a partir daquele momento. E começou o parlamento inglês criar uma série de leis, como por exemplo, nós falamos sobre a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, e a, como os colonos eles estavam acostumados a uma certa independência, a partir do momento que eles começam a colocar essas limitações, que o governo britânico começa a colocar essas limitações sobre eles, com essas leis, eles começam a se rebelar. E dentre essas leis, a que mais revoltou os colonos foi a chamada Lei do Chá, porque ela tirava a questão do comércio de chá, que era um comércio lucrativo, dos colonos e passava para a Companhia Oriental das Índias Orientais, que era a uma empresa britânica encarregada, né, do comércio do Oriente com a Inglaterra. Então passou também a ser responsável pelo comércio de chá em relação aos colonos. E aí, em reação a essa lei do chá, os colonos fizeram uma série de manifestações, e a manifestação mais conhecida é essa que ficou conhecida como a Festa do Chá de Boston. O que foi essa Festa do Chá? Ela ocorreu em 16 de setembro de 1973, onde os colonos se disfarçaram de indígenas, chegaram a ter os navios britânicos da Companhia Britânica das Índias Orientais, e que estava ali ancorado no porto da cidade de Boston, que é a capital da colônia de Massachusetts. E ali eles pegaram toda a carga de chá que tinha, que era para vender para os colonos, e jogaram essa carga, todo esse chá, no mar. Aí a resposta do governo britânico foi adotar uma série de medidas, né, medidas drásticas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Aí qual foram essas medidas tomadas pelo governo britânico? Né? O porto lá da cidade de Boston, ele foi fechado, né, e a metrópole exigia que os colonos ressarcissem a carga que tinha sido perdida, né, que tinha sido danificada. Ou seja, que os colonos tivessem que pagar por essa carga. Aí, além disso, a metrópole, no caso os britânicos, mandaram para a colônia de Massachusetts uma tropa de soldados, né, que ocuparam a colônia e fechou a assembleia dessa colônia. Lembrando que todas as colônias, as 13 colônias, elas eram independentes entre si, é como se fossem 13 pequenos países, onde cada um tinha a sua assembleia e seus representantes políticos, que representavam politicamente eles diante da colônia. E aí as tropas britânicas chegam e fecham essa assembleia. Também eles decretaram que os participantes do ato lá, que jogaram a carga de chá ao mar, eles não seriam julgados
lá na colônia, e sim que eles seriam julgados por tribunais britânicos. Inicialmente, as decisões dos colonos em relação a essas medidas, elas foram meio que divididas. Uma parte das colônias queriam uma medida mais dura, como por exemplo, uma declaração de independência, e outras colônias defendiam que não. E a gente vai ver que as diferenças, né, que havia com relação a esse posicionamento político, ela variava muito por conta das diferenças econômicas e sociais que havia entre as colônias. Na aula anterior eu já tinha dito, por exemplo, que as colônias ao norte eram colônias que tinham, com base na pequena propriedade, que desenvolveram um comércio mais forte, né, um comércio interno, voltado para o mercado interno, e que com pequenas indústrias que faziam comércio também até internacional. Enquanto que as colônias ao sul, elas eram mais assentadas na questão da grande propriedade rural, né, igual acontecia mais nas colônias da América do Sul, na colônia portuguesa e espanhola, que era com base na mão de obra escrava e na grande propriedade, produzindo um produto que tinha alto valor comercial na Inglaterra. No caso das colônias do Sul, né, que eram as colônias exportadoras de gêneros agrícolas, principalmente do algodão, a condição de colônia para as colônias do Sul, elas facilitavam a sua venda do seu produto, né, porque o algodão estava sendo cada vez mais procurado pelos britânicos para as indústrias têxteis, né, as manufaturas têxteis. E enquanto que para as colônias do norte, que tinham uma economia manufatureira e comercial, ela de um comércio local, essas medidas, nessas leis que exigiam obediência à metrópole prejudicavam. Então aí as colônias do norte eram mais adeptas a um processo de ruptura, um processo de independência, enquanto que as colônias do sul não. Agora, apesar de haver essa divergência entre eles quanto a um posicionamento pela independência ou não, tanto as colônias do norte quanto as colônias do sul, elas partilhavam, né, elas compartilhavam entre si de um mesmo temor, que seria o temor de que esse movimento pela independência, ele acabasse se radicalizando e acabasse se transformando em um conflito que saísse do controle dessas elites administrativas. Né? Eles temiam que essas ideias de liberdade elas se estendessem aos escravos e aos pobres, né? Aos homens livres, mais pobres, onde eles temiam que essas pessoas interpretassem compreendessem essas ideias de liberdade e que começassem a acreditar que poderia ser aplicável também a eles essa liberdade, o que para um país que tinha a escravidão era extremamente complicado. E aí, em setembro de 1774, representantes de 12 colônias, com exceção da colônia da Geórgia, que é uma colônia do sul, não queria participar dessa conversa, reuniram-se na colônia da Filadélfia, os representantes de 12 colônias, no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que é um encontro dos representantes dessas colônias para discutir essas questões políticas que envolviam a metrópole e as colônias. Essas diferenças em posicionamento em relação à independência fez com que eles não decidissem naquele momento pela independência dos Estados Unidos, a independência das colônias. Aí agora só que eles estabeleceram algumas medidas, que estabeleceram a desobediência às leis intoleráveis, estabeleceram também a igualdade de direito entre os habitantes das colônias e o direito de rebelião. Ou seja, quando eles dizem que estão estabelecendo a igualdade de direitos, eles estão querendo dizer para os britânicos o seguinte: olha, nós compreendemos que não existe nenhuma diferença entre vocês e a gente, e que todos nós, cidadãos aqui dessa elite, que estamos discutindo isso, temos os mesmos direitos. A resposta do governo britânico em relação a esse congresso, ela foi imediata, né, e foi enviando mais soldados, né, britânicos para ocupar as colônias inglesas. E aí a forma como se deu essa resposta, né, fez com que aumentasse as insatisfações dos colonos.
né, e eles marcaram um segundo congresso, que ficou conhecido como o segundo congresso da Filadélfia, que já foi realizado no ano de 1776, só que agora com a participação das 13 colônias, porque a colônia da Geórgia também participou, e nesse encontro, nesse congresso, a proposta de emancipação prevaleceu, ou seja, a maioria das colônias já decidiram por um processo de independência. Aí ali, naquele congresso, eles já designaram, né, indicaram o George Washington para comandar as tropas emancipacionistas, né, as tropas dos colonos, e também uma campanha para convocar, né, para chamar todos os colonos para lutarem contra a metrópole. Quando chega no dia 4 de julho de 1776, foi aprovada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A pessoa, que é um documento, né, que esse documento ele foi redigido sob a direção de um intelectual político famoso lá da época, que era o Thomas Jefferson, e esse documento ele tinha como princípio a defesa da liberdade e da igualdade entre os homens, né, aquela ideia de estar se colocando de igual para igual perante a metrópole, e essa coisa da igualdade entre os homens era ideais iluministas, né? Então, além disso, eles defendiam, né, que os indivíduos eles teriam direito à vida e à liberdade, né? Também como esse documento ele dizia que esses cidadãos, né, os indivíduos, eles tinham direito de lutar contra qualquer governo tirano que desrespeitasse esses direitos fundamentais, que era o direito à vida e o direito à liberdade. E aí, esse documento de independência ele foi apenas o início pela emancipação, uma vez que divulgado esse documento, os britânicos não vão aceitar a independência, assim, só por conta de um documento. Houve uma guerra que durou 8 anos, né, se estendeu ali por 8 anos, e só foi vencida, né, com o auxílio os colonos foram auxiliados militarmente pelos franceses, holandeses e espanhóis, né? E aí, com a ajuda desses grupos, em 1783 consegue vencer os britânicos, que acabaram assinando o Tratado de Paris, né, que é um documento que ficou conhecido como Tratado de Paris, que reconhecia a independência dos Estados Unidos. Na próxima aula nós vamos ver como foi a organização do país Estados Unidos, né, as ideias iluministas do período, que influenciou muito na organização do país, na organização do Estado, as discussões entre as colônias, né, os seus interesses, nós vamos ver na próxima aula. Aí eu queria convidar vocês na quarta-feira, no primeiro horário, para chegar, né, às 13 horas, para a gente iniciar lá no Meet, certinho? Aguardo vocês lá. Tem também a atividade aqui, uma questão de atividade aqui logo no card de atividades.